Feliz sábado, querida igreja. Maranata. Amém. É um prazer imenso tê-los aqui, principalmente as nossas visitas que abrilhantam a nossa manhã de sábado. Foi lindo de ver aqui alguns levantando a mão como primeira visita na igreja adventista. Não sei se é a primeira visita nesta igreja, se tem visitado outras igrejas, mas eu desejo que você sinta o abraço de Deus nessa manhã em suas vidas. Eu desejo que você saia daqui melhor do que quando você entrou. Que Ele seja ricas bênçãos no seu dia a dia e na sua vida. E que você possa compreender que uma vida com Deus e com um propósito vale a pena ser vivida. Amém? Queridos, damos início então à nossa Semana Jovem. Eu estou aqui de intruso por essa manhã, porque tudo aqui que vocês estão vendo foi preparado pelos nossos jovens. A Simone, como nossa líder, os meninos no louvor, e todos aqueles que agem nos bastidores, que às vezes têm vergonha ou ainda estão ali com medo de vir falar à frente ou participar de algum momento, mas que a gente sabe que tem usado ali os talentos que Deus lhe deu para poder brilhar por Jesus em sua geração. Amém? Eu lembro quando eu era jovem, lá na igreja central de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu olhava todo mundo participando, os amigos ali cantando, eu disse, rapaz, deve ser difícil estar lá na frente e falar para esse tanto de gente, e principalmente levar uma mensagem ali de esperança baseada na palavra de Deus. E sempre que eu entro ou que eu subo aqui à frente, no púlpito, aquele Rafael brincalhão, aquele Rafael extrovertido, aquele Rafael que gosta, às vezes até de zoar com os amigos ali, ele muda para uma pessoa que quer levar seriedade da palavra de Deus e tenta se portar da forma como Deus exige quando nós entramos na sua presença. Então, queridos, que nessa manhã nós possamos sentir a presença de Deus, que você possa receber aí então a bênção dele na sua vida. O tema da nossa semana, ou o tema desse dia, se chama Amar é Sacrificar. Nós temos uma história, talvez que você lembre. Eu desde criança ouvi a história da rainha e do plebeu. Ontem, e na semana, eu pude aprender um pouquinho mais sobre a história do rei e da plebeia. O rei, ele era apaixonado por uma das moças que viviam ali num dos vilarejos do seu reino. Ele desejava muito ter aquela pessoa como sua companheira. E ele pensou de diversas formas como ele poderia fazer para conquistar aquela moça, E ele teve pelo menos ali 3 ideias. Na primeira delas, ele pensou, eu vou trazê-la até o meu palácio. Eu vou mostrar para ela tudo aquilo que eu possuo. As minhas riquezas, as minhas joias. Eu vou fazer um trono para ela sentar aqui do meu lado e ela ver o poder que eu tenho só pela minha palavra, onde eu mando e as pessoas obedecem, onde eu digo que as coisas aconteçam e as coisas vão lá e tem que acontecer. Esse rei, ele era conhecido por ser uma pessoa não tão agradável. Ele não cuidava muito com as palavras, não cuidava muito no lidar com as pessoas, com empatia, e as pessoas, quando entravam na sua presença, temiam. E quando ele lembrou disso, ele pensou, para trazer essa moça aqui, ela não pode ter medo. Então, será que se eu trouxer ela, disser para ela vir, ordenar aos meus soldados, para que ela esteja comigo, será que ela vai me amar? Será que ela vai gostar de mim? Essa foi a primeira ideia que o rei teve, Então, ele pensou, eu posso tentar fazer isso e, infelizmente, me frustrar. Ele teve uma segunda ideia. Então, se eu não posso trazer lá a força, pelo menos eu posso ir lá, então, no vilarejo. E neste vilarejo, eu vou chegar com os meus cavalos. Vou chegar ali com os meus soldados, com uma tropa, com os cavalos muito bem encilhados, com aquelas fivelas de ouro, com todos aqueles apetrechos ali de qualidade da realeza. E ele pensou, eu vou chegar lá
e vou chegar estiloso, impactando a vida dessa jovem. Ela vai olhar para mim e ela vai desejar estar do meu lado, ela vai desejar ser uma rainha. Eu vou fazer isso e ainda vou demonstrar para algumas pessoas ali bondade. Vou demonstrar para algumas pessoas ali, quem sabe, a caridade. Mas, mais uma vez, veio ali ao coração daquele rei a pergunta: será que ela vai me amar? Por último, ele teve uma outra ideia. E foi essa ideia que ele colocou ali em prática. Ele pensou em colocar uma roupa humilde, em se vestir ali como uma das pessoas humildes daquele vilarejo, andar entre eles, se aproximar dessa jovem, fazer amizade com essa jovem e conquistar o coração dela para que ela fosse ali a sua companheira, para que ela fosse ali a sua princesa, a sua rainha. E dessa forma, conquistar o coração dela. Será que ele conquistou? Será que ele conquistaria dessa forma? Amigos, nós temos uma grande história também de alguém que preferiu deixar o seu trono lá na glória. Nada comparado à história desse rei, né, do rei da plebeia, mas o nosso rei, ele não era orgulhoso. Ele não é orgulhoso e nem causa medo e espanto, mas sim causa admiração. Ele traz ali consigo a paz, a alegria, a bondade, a benignidade. Ele traz consigo a sua graça. É bem diferente desse rei que nós ilustramos aqui. E esse rei, ele veio aqui neste mundo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Coríntios. 2 Coríntios 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, versículo 9. O que diz ali? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém? Amém? Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o Criador de tudo que nós podemos ver, de tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E nós vamos ver aqui pelo menos duas verdades que nós podemos declarar e afirmar em relação ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. A primeira dessas verdades: quão rico é o nosso Deus, se você pode imaginar. Todos os anos tem uma revista chamada Revista Forbes, e ela traz ali, no mínimo, os 10 maiores, mais ricos do mundo. As 10 pessoas que detêm ali a maior fortuna do nosso mundo, né? E no total, foram contabilizados ali, só no ano de 2022, que existem mais de 2.668 pessoas bilionárias no mundo. 2.668 pessoas. E juntos, a riqueza dessas 2.668 pessoas, ela chega a 12,7 trilhões de dólares. 12,7 trilhões de dólares. É dinheiro? É ou não é? Muito dinheiro. Mas quem é a pessoa mais rica do mundo? Você sabe hoje? Alguém saberia dizer quem é a pessoa que a Forbes leva ali como a pessoa mais rica do mundo? Segundo algumas informações, em 2022, ainda não saiu 2023, 2022, a pessoa mais rica do mundo era Elon Musk, o camarada fundador ali da Tesla e da SpaceX, uma empresa aí que lança esses foguetes com satélites. Um camarada que desenvolveu a sua própria internet e hoje comercializa no mundo todo como uma das mais velozes. Ele também foi o cofundador daquele sistema, aquele aplicativo de pagamentos virtuais que é o PayPal. E depois de comercializar este PayPal,
foi de onde ele tirou ali recursos para começar então a fabricação dos seus carros elétricos. A segunda pessoa mais rica, ali considerada pela Forbes, ele se chama Jeff Bezos. Jeff Bezos é o fundador do site de compras chamado Amazon. Acredito que muitos aqui possam ter aí nos seus celulares, smartphones, a tal da Amazon, né? Então, estima-se que a fortuna de Bezos esteja em 171 bilhões de dólares, que vai na casa dos reais aí para quase aí uns 800, 900 milhões. Bem mais. E depois, em terceiro lugar, tem um investidor chamado Warren Buffett. Esse camarada, ele é considerado ainda o quarto mais rico do mundo. A sua fortuna estaria em torno de 118 bilhões. Mas em terceiro lugar, antes aí então de Warren Buffett, está um camarada chamado Bill Gates. Quem é que conhece Bill Gates aí? Levanta a mão aí, quem conhece? Rapaz, alguns não conhecem o Bill Gates ainda, hein? O Bill Gates foi um camarada responsável por esse boom que nós tivemos aí, dos eletrônicos, dos computadores, a era tecnológica. O Bill Gates é o fundador da Microsoft. E estima-se que a fortuna dele seja um pouquinho maior ali do que a Warren Buffett, em torno de 129 bilhões de dólares. Mas, meus amigos, no entanto, nós vimos aí quantas pessoas bilionárias no mundo. Mas eu pergunto mais uma vez para você, quão rico é o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou quer potestades. Então nós vemos que sobre ele todas as coisas foram criadas. Todas as coisas passaram pela sua mão. Se você pegar a sua Bíblia também em João, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, você vai ver que em tudo, tinha a mão de Cristo Jesus ali, para ser feito. E nada do que pode ser visto, ou seja, tudo aquilo que nós podemos enxergar com esses olhos que Deus nos deu, em tudo teve a mão de Jesus. E eu estava pesquisando esses dias, né, sobre as riquezas, né, e me deparei ali com uma reportagem que fala sobre o asteroide 16 Psyche. Este asteroide 16 Psyche, ele contém na sua, vamos dizer assim, na sua composição, em torno de 95% de metais. Desses metais, nós temos o ferro, o níquel e o ouro. E só na soma dos metais que estão neste asteroide, o 16 Psyche, nós temos mais ou menos a quantia de 10 quintilhões de dólares. Eu lembro lá, quanto nós vimos que existia na riqueza desses mais ricos do mundo. Nós chegamos a 12,7 trilhões. E nós vemos que nesse pequeno asteroide, que você sabe que também só existe pelo crivo e aceitação e a direção de alguém, ou de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amigos, tudo o que Deus criou, Ele criou com o objetivo de que nós pudéssemos nos maravilhar, saber de que Ele é Deus, de que Ele tem poder, que Ele tem o domínio de tudo aquilo que nós possamos enxergar, e inclusive o domínio deste mundo. Mas, quando nós nos deparamos com uma segunda verdade, muitas vezes nós podemos nos assustar, ou podemos ali até mesmo nos entristecer. A segunda verdade é que o nosso rei, ele se tornou pobre. O nosso rei, ele abdicou do seu trono. Ele não se fez indiferente às nossas dores, não se fez indiferente às nossas dificuldades.
e principalmente a nossa condição como pecadores. O nosso rei, ele abriu mão do seu trono para estar aqui do nosso lado e para estar aqui para nos socorrer e ser propício para nos resgatar daquilo do qual nós sofremos. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, você vai ver: por isso convinha que ele em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? O nosso Deus teve empatia para com a sua criação, para com os seus filhos, e ele se fez um de nós para poder nos resgatar. Agora imagine o quão rico é o nosso Deus, mas se fez pobre. Se você pegar o livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse nosso Deus, ele olha para mim e para você e não se faz indiferente às nossas necessidades, às nossas dores. Ele faz com que nós abramos o nosso coração, a nossa mente e venhamos a entender de que nada que nós possamos falar ou dizer que possuímos nesse mundo é algo significativo diante dele. Porque a maior riqueza que nós possuímos, quando nós compreendermos através da fé, é a vida do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas vão olhar para mim e para você e imaginar que nós não possuímos nada. Muitas vezes as pessoas vão olhar para mim e para você e dizer: o que essa pessoa pode acrescentar à minha vida? A minha inteligência ou a minha sabedoria? Às vezes olha pela posição social que as pessoas ocupam e acreditam que não podem aprender com um simples pedreiro, né, ou com um catador de lixo, ou com alguma outra pessoa que tem alguma outra atividade humilde. As pessoas tentam primeiramente menosprezar a posição que ela tem, a profissão que elas têm, e depois a sua capacidade. Mas quando essas pessoas começam a falar, e elas não falam de si, falam movidas pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo, as pessoas começam a compreender de que elas receberam ali uma palavra do alto, ou seja, uma palavra do céu do próprio Deus, para mostrar para elas que a sabedoria que elas têm, ou a capacidade que elas acreditam que possuem, não é nada diante da sabedoria divina e do amor de Deus sobre elas. Queridos, quão rico é o nosso rei. Além da revista Forbes, nós temos uma outra revista, ela se chama Bottom 100, né? Bottom 100. E ela é uma revista que foi formada ali para fazer um combate com a revista Forbes, né, dos maiores bilionários ali do mundo, né? E a Bottom 100, ela fala sobre as pessoas mais pobres que existem no nosso planeta. E ela coloca aqui em primeiro lugar para uma refugiada sudanesa chamada Mary Maliak, que é uma mãe solteira, que tem 5 filhos e ela mora em um campo de refugiados. E tudo que ela consegue para sustentar os seus filhos ali é apenas um bocado de comida. Essa está em primeiro lugar, como refugiada em um campo de concentração. Não, desculpa, em um campo de refugiados. Concentração é outra coisa. Queridos, então, nós vemos essa moça, junto com seus 5 filhos, fugindo talvez ali de uma guerra, de uma perseguição, junto com seus filhos, em um lugar longe da sua casinha, quem sabe onde ela tinha tudo o que ela necessitava, diante de uma vida normal que ela talvez possuísse, né, tendo seu trabalho, sustento, sua família. Aqui não menciona se ela teria um companheiro, mas imagina que esse companheiro também teria sido perseguido, ou talvez tenha ido para a guerra e na guerra também sido morto. Mas essa moça, além de ser uma pessoa pobre
Imagine a situação que ela não se enfrentaria ali longe daquelas pessoas que ela ama, das pessoas que ela conviveu na sua infância, principalmente dos seus familiares. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui um homem chamado Prem Bahadur Lama, um nepalês de 45 anos que trabalha 10 horas por dia carregando uma cesta cheia de pedras nas costas. Essa atividade pela qual ele recebe $4 por dia. E esse senhor mora num barraco junto com a sua esposa e 3 filhos. E as únicas propriedades que ele tem, que ele realmente pode dizer que tem, é um relógio de pulso e a cesta para carregar as pedras. Amigos, nós podemos ver que existe uma grande diferença entre essas pessoas que estão na lista da Forbes e essa bottom 100. Mas nós podemos ver que o nosso Deus, neste paralelo, um homem sendo rico, uma pessoa sendo rica, o nosso Deus sendo rico, ele abriu mão da sua riqueza para estar do nosso lado. E você lembra, você pode imaginar qual era a riqueza de Cristo? O trono que sustentava a sua presença, um trono de glória e majestade, de ouro. Você pode lembrar do céu, os anjos adorando a Ele, os anjos o louvando, exaltando o seu nome. Ele abriu mão de tudo isso por você e por mim. Ele veio neste mundo, e eu gosto de ler Mateus 8, versículo 20, onde fala que Jesus ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele falava, as raposinhas têm ali as suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Dá para imaginar que amor é esse? Dá para imaginar que empatia o seu Deus tem por mim e por você? Dá para entender que amor Ele tem pelos seus filhos, pela sua criação? Que antes mesmo do pecado entrar neste mundo, Ele colocou em prática o plano da nossa redenção. E essa redenção incluía a sua vinda a este planeta, o abdicar do seu trono, para poder ver eu e você um dia ao lado dele nas mansões celestiais. Amém? Queridos, o que levou o nosso rei a este sacrifício? O que teria levado Jesus a fazer este sacrifício por mim e por você? Não tem outra resposta, senão o amor que ele tem por mim e por você. Sabe, amigos, nós, iniciando essa nossa semana jovem, nós colocamos como propósito, nessa tarde, hoje à tarde, nós sairmos, dividirmos em grupos, porque senão não conseguiríamos visitar todos e nem fazer um trabalho mais efetivo. Mas o nosso objetivo hoje também é visitar aqueles que um dia tiveram amor, um apreço, que estiveram aqui nesses bancos, nessa igreja, louvando, exaltando o nome do Senhor e recebendo bênçãos em suas vidas, não que não estejam recebendo agora, neste momento, mas recebendo ali o amor e reconhecimento que Deus os ama, se preocupa com a felicidade deles e principalmente com a salvação, com a eternidade de cada um. Nós vamos sair para visitar alguns jovens que estão afastados, alguns jovens que têm pouco vindo na nossa igreja, no nosso núcleo jovem, e nós gostaríamos que você, como igreja, também fizesse um sacrifício. Eu gostaria de convidar os nossos jovens que estão espalhados hoje pela igreja, nesse momento aqui. Você vai receber nas suas mãos um envelope com o nome de um desses jovens. E eu gostaria que você, nós temos aqui várias famílias, que fosse um envelope por família, os meninos podem entregar. E se você estiver sozinho hoje aqui, se você veio prestigiar, estar conosco, ouvir a palavra de Deus, você pode levar também um envelope para sua casa. Eu gostaria que você orasse por esses jovens. Muitas vezes nós falamos que os jovens são o futuro da igreja. Na verdade, os jovens são o presente da igreja. E cuidar dos nossos jovens, interceder por eles, orar por eles, alimentá-los, poder dar o direcionamento correto para a vida deles, diante do mundo que a gente sabe que cada vez mais cresce em atratividade, para tirar o foco das coisas que são do alto.
A igreja, ela pode fazer uma coisa que muitas vezes nós colocamos como a última, a oração. Sendo que a oração deveria ser o primeiro, a oração deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos de fazer pela vida desses jovens. Você vai receber então aí um envelope, você vai receber aí um nome, e essa semana, durante essa semana, ali, na sua meditação, no seu momento ali de busca, alimento diário, eu vou pedir que você ore. Ore por esse jovem. Ore para que ele esteja conosco nessa semana de oração e que seja uma semana de reavivamento na vida dele. Que seja uma semana de reencontro com esse jovem, com o seu Salvador. E que o nosso grupo, que vai estar se reunindo durante essas semanas ali na sala jovem, possa vir aqui para essa nave da igreja, porque a quantidade de jovens que teria lá seria mais do que suportaria. Ore para que isso aconteça. Nós queremos lotar aquela sala, e se não tiver mais espaço naquela sala, nós vamos vir para cá, para a nave da igreja, o lugar onde sempre deveria de estar cheio, seja qual fosse o dia da semana, quarta-feira, domingo. Amigos, isso é sacrifício para você? Eu acredito que não. Eu acredito que isso é propósito. E quando você faz um propósito com Deus, e você cumpre a sua parte, não é que Deus vai cumprir a dele, Deus já cumpriu a dele, e vai continuar cumprindo na minha, na sua vida. E se você lembrar de algum jovem que hoje não está mais aqui entre nós, que infelizmente outras coisas o atraíram, o envolveram, eu quero que você converse com a nossa líder jovem, a Simone, converse também com os nossos irmãos aqui da igreja, para que chegue até a mim, chegue até nós, para que nós possamos também visitar. Nós temos uma semana pela frente, semana que vem é um outro sábado jovem, onde nós encerraremos ali, mas nós não queremos deixar ninguém para trás. Meu desejo, queridos, você está com o envelope aí? Levanta esse envelope, quero ver esse envelope na tua mão aí. Ó, Simone, dá uma olhadinha para trás, Simone. A Simone é a nossa líder jovem. Eu quero que a Simone veja depois o resultado de tudo isso no próximo sábado, minha amiga. Eu quero que todos vejam o que o poder do Espírito Santo pode fazer. Nós vamos orar agora. Eu vou convidar você a levantar esse envelope aí. Se você já leu o nome, já mentaliza esse nome. Se você ainda não sabe o nome, segura ele aí. Levanta esse envelope que eu quero orar com você. Levanta esse envelope aí. Levanta. Tem gente com o envelope baixo aí. Quero ver. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Paizinho amado, porque o Senhor fez tudo por nós. O Senhor enviou o seu Filho a morrer por nós naquela cruz, pagar o preço dos nossos pecados, das nossas transgressões e da nossa desobediência. Obrigado, Senhor Deus, porque Ele foi obediente em tudo. E Ele, com o seu precioso sangue, comprou a cada um de nós naquela cruz. Obrigado, Deus. Nós queremos aqui, Pai, colocar a vida de cada um desses jovens que estão nesses envelopes, que um dia estiveram, Senhor Deus, aqui dentro dessa igreja, ou em alguma outra da nossa comunidade adventista, já tá? Que hoje, Senhor Deus, não estão aqui entre nós, mas que nós sabemos, Senhor Deus, que a semente foi lançada, quem sabe há 5, 10, 15, 20 anos atrás, mas, Pai, que nós possamos, como Tua igreja, como Teus filhos, Teus servos, ir atrás desses jovens, mostrar, ó Deus, que o lugar deles é aqui, ao Teu lado, ao nosso lado, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Abençoe, Senhor Deus, a cada um dos nossos irmãos, e abençoe, Senhor Deus, a cada um desses jovens que nós estaremos intercedendo, que nós possamos, ó Deus, fazer esse pequeno gesto de sacrifício, ó Pai, que não é nada diante daquilo que o Teu Filho fez por cada um de nós. Nos abençoe e nos dê uma rica e abençoada semana jovem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Hoje é um dia muito especial para uma família, e sempre que nós olhamos e participamos de um batismo, nós relembramos o dia que nós entregamos a nossa vida através desse ato que é tão sublime e tão espiritual. Eu conheci aqui na igreja e começamos a conversar alguns momentos, e um dia ele disse que teria o desejo de estudar a Bíblia. Eu comecei a ir à casa dele, bem, não era na casa dele, mas era a casa dos amigos dele mais próximos. E estudando a Bíblia, ele falou o desejo então de se batizar, e queria estudar justamente se batizar. E
nessa manhã, essa pessoa está aqui. Eu vou chamá-la para ela vir à frente. Douglas, por favor. O Douglas vai se batizar nesta manhã. E ele tem uma história belíssima. Douglas é uma pessoa muito reservada, muito quieta, muito na dele, mas muito inteligente, com perguntas que nos faz pensar. Será uma alegria participar desse momento, Douglas. Quero chamar também a esposa dele, a Evelyn, a sua mãe, a Patrícia, também os pais da Evelyn e também o Rodrigo, que é aquele garotinho que está no colo da irmã. Lorenzo, por favor, Lorenzo. Vamos chamar aquele senhor que está lá em cima, que ele não sabe. O senhor Wagner, o senhor pode vir, por favor. Enquanto o Wagner vem, a história é a seguinte. O Douglas teve 2 perdas significativas na vida. Ele perdeu o avô e perdeu o pai. Com essas perdas, ele passou a não acreditar mais em Deus. Para ele, Deus era alguém a quem ele não tinha mais nenhuma apreciação. Ele realmente não acreditou mais em Deus. Com o tempo, Deus foi tocando no seu coração e ele sentiu o desejo de conhecer sobre Deus e o desejo de estudar a Bíblia. Foi então que a Janine me falou comigo, também a Evelyn, que é a esposa dele, para estudar com o Douglas. E nós começamos a estudar, e todas as terças-feiras à noite, na casa do Wagner e da irmã Janine, estudamos a Bíblia. E numa das noites eu estava preenchendo a ficha, tudo isso aqui era para ser segredo. Foi segredo até agora para o Wagner e para a Janine. E aí eles tinham saído, nós estávamos preenchendo a ficha. E aí estavam chegando, eu falei, Wagner, depois a gente termina, deixa, para ninguém saber nada. E esse momento tão especial na vida do Douglas é entregar a sua vida a Cristo nesse momento. O Douglas crê o que nós cremos. Ele crê na volta de Jesus. Ele aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele crê que a igreja de 27º dia é a igreja profecia bíblica. Ele crê em todo o nosso sistema de organização. E ele deseja, nesta manhã, fazer parte desta igreja e da igreja mundial. Apoio para recebê-lo como nosso irmão. Está aí, Douglas. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda. E hoje é uma data muito especial, que hoje é o aniversário do Douglas. E ele vai dar de presente a Jesus a vida dele. Amém. Evelyn, você pode ir naquele lado ali, você vai se arrumar, você vai entrar no tanque com a gente, por favor. Pode ir, Evelyn. E o Douglas, vamos aqui. Janine, Wagner, também Patrícia e Lourenço, podem ficar aqui, que vocês vão ficar ali perto do tanque para assistir o batismo. O Flávio vai cantar com a gente, enquanto nós vamos ali para batizar o Douglas. Deus abençoe. Eu queria convidar a igreja para cantarmos o hino de número 249. Esse é um hino tradicional, feito pelo mesmo compositor daquela música Breve Virá, que é muito usado na igreja e pelos arautos. Nós vamos cantar, então, 249. Eu vou pedir para você colocar a música, se você puder, Cláudia. E a gente canta as 3 estrofes enquanto eles se arrumam. Se converteu um pecado.
ele for batizado, nós vamos cantar novamente esse coro. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. E agora, enquanto eles entram, nós vamos fazer boca que use. Agora com a letra. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Eu pedi para a Evelyn vir aqui por 2 motivos. Ela vai cantar para o Douglas. Mas o segundo, ela vai participar desse momento. No momento que eu estiver trazendo o Douglas para a nova vida, ela vai participar do batismo dele. E assim há uma união espiritual entre o casal. Evelyn, Deus te abençoe. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos prepara como um toque de tuas mãos. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de tuas mãos. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão.
qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o Estimado Douglas, conforme a sua profissão de fé e entrega da sua vida a Jesus como seu Salvador e Senhor, em testemunho a esta igreja e a todos, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos aplaudir. Uma decisão linda como essa não pode ficar sem um registro da nossa aprovação.